Salmo de número 30. Vamos juntos para o livro dos Salmos novamente. Nós vamos estudar hoje pela manhã o Salmo de número 30. É um salmo de gratidão ao Senhor, é um salmo de Davi, que foi profeta e rei de Israel. Este salmo ele compõe, juntamente com os Salmos 31 e 32, uma sequência, uma ordem de composições onde o salmista ele descreve com gratidão ao Senhor aquilo que ele experimentou de Deus quando recebeu dele o seu perdão. Nós notamos que ele experimenta e ele vivencia a aflição, ele sofre por conta de seus pecados. E, por exemplo, nós vamos notar no Salmo 32, ele vai mostrar que a bem-aventurança é alcançada por Deus quando Deus perdoa a iniquidade do seu servo. Então, essa sequência, ela se inicia no Salmo de número 30. E eu peço a atenção dos irmãos, é um salmo pequeno, semelhantemente ao 16, que nós estudamos ontem. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, concede-nos a graça de, mais uma vez, ouvirmos a Tua voz. Quando lemos a palavra e reconhecemos ao Senhor a voz do nosso bom pastor. Como Tuas ovelhas, ó Senhor, nós queremos mais uma vez seguir as Tuas orientações, seguir o Teu direcionamento, aprender com o Senhor e receber do Senhor a palavra que tanto necessitamos. Consola, edifica e conforta o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a envelhecermos frutificando. Alguns mais já próximos, ó Senhor Deus, do fim de sua caminhada nesta terra, mas com a esperança e a perspectiva da vida futura. Outros ainda começando, mas que não percam, ó Deus, a expectativa e que tenham a clara consciência de que as nossas vidas estão em Tuas mãos e o Senhor é quem tem os dias certos contados de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a voltarmos os nossos olhos para a palavra e recebermos do Senhor o consolo, a animação, a renovação da nossa fé e esperança em Ti somente, para que continuemos a nossa caminhada cristã. Nós pedimos estas bênçãos, rogamos todas elas em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 30, a leitura que nós fizemos, já nos dá a ideia de como Davi ele é levado a exaltar ao Senhor, a render graças ao Senhor, por ter experimentado uma situação em sua história onde
ele sentiu o peso da mão de Deus julgando e tratando da sua vida quando ele experimentou um momento em que se considerou mais forte ou se considerou autossuficiente. O contexto aponta para aquela situação provável quando Davi, sendo rei de Israel, ele se apartou momentaneamente do Senhor. Sendo ele jovem, ele revelou uma profunda dependência de Deus, até mesmo sozinho, cuidando do rebanho de seu pai. Sozinho ele lutou contra feras e ele, em nome do Senhor, as derrotou. Sendo jovem, quando nenhum soldado do exército de Israel se levantou e teve coragem de enfrentar um gigante de mais de 3 metros, Golias, ele foi em nome do Senhor dos exércitos, e em nome do Senhor dos exércitos ele o derrotou. Davi, agora sendo rei de Israel, ele experimenta e ele vivencia uma situação muito difícil. O seu coração pesou por conta dos seus próprios pecados, e ele sentiu então aquilo que o pecado traz para a vida do homem de Deus, o afasta do seu Senhor e o faz, ou o enrola, o enreda e faz com que ele caia, o leva à destruição. Davi, ele vai então descrever aquilo que ele enfrentou, o caminho por onde ele passou e a restauração dada pelo Senhor como um motivo de gratidão a Deus. E aí vamos começar a ler novamente, e aí nós vamos lembrar e meditar um pouco neste salmo. E vamos perceber que do mesmo modo a nossa história de vida, a nossa história de fé, ela se repete, de forma que quando nós lemos os salmos, e os salmos eles trazem de fato um raio-x da alma do homem, a história parece ser a nossa diante dos caminhos que nós percorremos por vezes distantes do Senhor, e o Senhor então por amor e graça nos atrai novamente para si. Versículo de número 1, vamos começar, vamos ler. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, ele exalta aquele que é digno de todo louvor. Nós vamos perceber como os salmos de gratidão, eles sempre recorrem a esta mesma expressão. Eu te exaltarei, eu te louvarei, eu te renderei graças. A quem? O Senhor. Aqui Deus é descrito como o soberano sobre tudo e todos, o autoexistente, o autossuficiente, aquele que pelo poder da sua palavra formou todas as coisas, o eu sou. Então, ele exalta aquele que deve ser exaltado, ele louva aquele que é digno de toda a nossa adoração. E ele vai fazer isso por quê? Ele vai continuar, ou ele vai completar, porque tu me livraste e porque tu não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, ele está lembrando um contexto em que estava sob perseguição. Aqui a descrição, à medida em que nós lemos o Salmo, ela vai nos remeter àquele momento em que Davi sentiu o peso da ira santa de Deus por ter tomado a mulher de um de seus valentes soldados, de ter arquitetado o assassinato dele, de ter depois sentido a destruição e a ruína da sua família por conta do que ele fez, e a perseguição promovida contra ele, sendo o rei de Israel, liderada por seu próprio filho. E aqui agora, depois de ter passado por tudo isso, ele exalta ao Senhor e diz: porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim, eu te louvarei, ó Senhor, ou eu te exaltarei, ó Senhor. Notem que o motivo que deve nos levar a adorar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor sempre, não deve ser aquele que nos faz acreditar que Deus precisa da gente. Então, eu vou exaltar ao Senhor porque Ele precisa de mim. Eu vou exaltar o Senhor porque é necessário que eu vá à sua casa, porque se eu não for para a casa do Senhor, quem é que vai louvá-lo? Não. Deus, Ele não necessita disso. Mas a graça dele operada em nós nos move a exaltá-lo. Por quê? Porque nenhum de nós merecia estar aqui.
Nós fomos libertos da escravidão e das amarras do pecado. O Senhor não permitiu que o inimigo das nossas almas prevalecesse contra nós. Por isso nós estamos aqui. Ele tem sustentado a nossa vida e Ele tem nos guardado. E se nós pudéssemos aqui, por um momento, mencionar em nossa história os livramentos e os momentos em que o Senhor, Ele nos exaltou diante daqueles que se levantaram contra os seus filhos, nós teríamos muito tempo aqui para falar da grande obra de Deus em nossa vida. Então, Davi começa da mesma forma e ele nos ensina a maneira correta como nós devemos dirigir as nossas orações, da maneira correta como nós devemos louvar ao nosso Senhor, a maneira correta como nós devemos olhar para o nosso passado e, à medida em que nós envelhecemos, olhar somente para o Senhor e dizer: eu te exaltarei porque eu sou o que sou por tua graça e amor. Ele aí prossegue e ele vai dizer, ele vai explicar, ele vai esclarecer melhor o motivo da sua exaltação e ações de graças. Versículo de número 2. Vamos ler? Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então ele estava numa situação difícil. O contexto já começa a nos mostrar que os seus inimigos estavam em seu encalço, eles estavam desejosos de vê-lo derrotado para que se regozijassem contra ele, mas o Senhor não permitiu. O Senhor, que tem a nossa vida em suas mãos, diz a Escritura, nos guarda como a menina dos seus olhos. Somos preciosos aos olhos do Senhor. Então Ele nos dá o livramento, Ele nos sustenta, não permitindo que os nossos inimigos se regozijem contra nós, e por isso nós devemos dirigir não somente o nosso louvor, mas também a nossa oração somente a Ele. Vejam a expressão clamor, ou o verbo clamar, no versículo de número 2. Senhor, meu Deus, ou seja, veja a relação pessoal, íntima de Davi com o seu Deus. É esta relação que todos nós devemos ter com o nosso Senhor. Reconhecê-lo como o nosso Deus. E a expressão Senhor, 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 que é repetida em todo o Salmo 30, em caixa alta, veja, todas as letrinhas estão em maiúsculo, ou são maiúsculas, para nos lembrar um nome importante de Deus. Foi aquele nome com o qual ele se revelou a Moisés, lá no deserto, quando Moisés recebeu a missão do Senhor, de dizer para Faraó, o homem mais poderoso de seu tempo: liberta o meu povo. Liberta o meu povo porque ele vai para o deserto para me prestar culto. E aí Moisés disse: mas o que é que eu vou dizer diante do homem mais poderoso de toda a terra? Em nome de que Deus eu vou falar isso? Ele disse: diga a ele que o eu sou enviou você. Ou seja, o autoexistente, o todo-poderoso, o Senhor de toda a terra, aquele que governa as nações. É este nome repetido aqui no Salmo 30. Quando ele é exaltado, Davi menciona este nome glorioso do Senhor. Quando ele clama por socorro, é o mesmo nome que ocorre. Veja o versículo 2. Senhor meu Deus, ou como antigamente costumava se chamar, ou como os judeus o chamavam, Yahvé ou Javé meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Veja a quem Davi dirige a sua oração e a quem Davi clama por socorro. Ele não confia em homens, ele não confia nele mesmo, ele não confia em nenhuma outra solução aparente, ele clama a Deus constantemente. Nós vamos perceber que na vida do crente, a oração e o clamor sincero revelará ou revelarão a dependência que todos nós devemos ter do Senhor. A oração, ela deve nos mover à humildade sincera de que sem Deus nós não somos nada e que somente Ele tem o poder para sarar as feridas da nossa alma. Por isso nós clamamos a Ele por socorro, e quando nós oramos a Ele, diz a Escritura, Ele então nos restaura, Ele então nos sara. Senhor meu Deus, diz o salmista, eu clamei a ti, não foi a outro, por socorro. Qual foi a resposta? E tu me saraste. Sabe qual é o problema?
é que muitas vezes nós queremos as respostas dadas por Deus de forma imediata. E hoje, em meio à geração em que nós vivemos, onde eu posso aqui do meu celular pagar uma conta, já pensou? Fazer uma transferência bancária, onde tudo é muito rápido, onde daqui, dependendo do programa que eu tenho, eu posso monitorar minha casa lá em Aracaju e ver o que é que está acontecendo. No meio em que nós vivemos, por exemplo, os irmãos estiveram aqui, o presbítero Daniel sempre é quem nos ajuda na transmissão dos cultos, para quem não pode ir para a igreja, principalmente para assistir a terceira idade, os irmãos mais enfermos, nós temos a transmissão dos cultos pela internet. E aí o presbítero Daniel aqui procurou quem é que vai poder, quem é que vai ajudar a gente nisso aí. Então, o Ivan não pôde vir, não pôde ir à igreja, mas ele disse, pastor, eu arrumei um jeito, ele conseguiu transmitir, ligar o computador já estava ligado, botou a câmera para funcionar da casa dele. E as pessoas assistiram, Priscila que está aqui pode confirmar, ela viu da Bahia o estudo bíblico na igreja. A geração que nós vivemos é essa, tudo é rápido, tudo é imediato, tudo acontece, tudo, o canal é mudado com um controle remoto, de repente, e aí nós achamos que quando clamamos a Deus tem que ser assim, de imediato, a resposta dele tem que vir. Não é dessa forma que nós aprendemos na palavra do Senhor. Nós somos ensinados a exaltá-lo primeiro, acima de tudo. A Escritura nos diz, em tudo dai graças. Em tudo quer dizer, em tudo. Depois que nós fazemos isso, então nós somos chamados a clamar a Ele por socorro. E nós devemos fazer isso crendo que Ele irá nos responder. Mas lembrem-se, Ele é o Senhor. Nós somos o seu povo. Então não podemos inverter as polaridades aí e achar que Ele, o Senhor, é quem tem que nos responder quando nós queremos que Ele nos responda. Mas a certeza que nós temos aqui, e o que é certo, é que se clamamos a Ele, Ele nos sara. Por quê? Vejam só, versículo de número 3. Ele vai repetir mais uma vez o nome de Deus. Isso é importante. Vamos ler versículo 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Ele teve a resposta da sua oração. Por quê? Ele estava perseguido, acossado pelo seu próprio filho que queria tirar-lhe a vida. O seu filho destronou. O seu filho o humilhou diante do palácio. No palácio real, ele o humilhou diante de todo o reino, usando das suas esposas. Ele fez o que quis. O rei fugiu para não enfrentar o seu filho, para não entrar em embate com ele, e ele foi perseguido. E ele diz assim, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Antes mesmo de saber que poderia perder a sua vida, pelo seu pecado, Davi já havia se considerado como morto. Ele diz, o Salmo 32 nos lembra isso, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, em seca, aridez espiritual. De forma que quando o Senhor o livra, mediante o seu clamor sincero por socorro, ele diz, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Deus o livrou e fez com que ele voltasse novamente para o seu reino, para que ele testemunhasse da maravilha divina e que pudesse agradecer e exaltar ao Senhor por ter sido liberto e porque o Senhor não permitiu que o seu servo fosse destruído. Mas vejam quais são os caminhos que nós por vezes tomamos e nos esquecendo de Deus, estes caminhos nos levam para a morte. Davi se sentiu como morto mesmo sem ter a sua vida ceifada. Ele estava muito mal, mas quando ele clama ao Senhor, o Senhor começa a restaurar-lhe a vida. E aí o convite dele a todo o povo é aquele que nós encontramos no versículo de número 4. Vamos ler?
Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então, por que os crentes devem louvar ao Senhor? Salmodiai aqui é himnodiai, ou seja, cantai hinos, cantai salmos ao Senhor. Por quê? Porque nós somos convidados a dar graças ao nome do Senhor, a cantar louvores ao nome do Senhor, diante de tudo aquilo que Ele fez por nós e de tudo aquilo que Ele promete fazer em favor do seu povo. Então, nós temos tantos motivos para louvar ao Senhor, e diante do Salmo de número 30, nós temos um motivo maior para louvar ao Senhor, lembrando, assim como o apóstolo Paulo, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mortos espirituais não entendem a palavra, mortos espirituais não louvam ao Senhor, mortos espirituais não têm a percepção e não conseguem entender ou enxergar a vida e viver para a glória do Senhor. Mortos espirituais não têm ou não sentem alegria plena em Deus, mas Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, assim como o salmista, o convite da graça é: louvem ao Senhor, vocês que são os seus santos. Mais uma vez a expressão que aparece, uma expressão tão bonita. Deus é santo e, portanto, Ele diz: sejam santos como eu sou santo. Ele nos fez santos à sua presença. Diante dele nos separou para o seu louvor. Por isso que nós somos convidados a salmodiar e cantar louvores ao nome de Deus. Por quê? Aí veja que sempre o salmista vai falando e explicando. Ele vai dando razão para o crente. O crente é chamado a cultuar e a adorar o Senhor de forma racional. Deus, que criou o mundo e o sustenta de maneira inteligente, nos fez a sua imagem e semelhança inteligentes. Ele nos deu sabedoria para que o nosso culto seja racional, ou seja, toda vez que eu me reúno com o povo de Deus para adorar ao Senhor, eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Todas as vezes que eu me dirijo à casa do Senhor, atendendo ao chamado da palavra, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O que é que vai me animar a envelhecer e frutificar ainda? O que vai me motivar a me dirigir à casa de Deus, a não deixar de servir ao meu Senhor? É lembrar de toda a minha história, é lembrar de tudo aquilo que Deus fez por seu povo, e isto me inclui também. É não me esquecer do que diz o versículo 5, por exemplo. Vamos ler? Versículo 5: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Veja, a ira de Deus é breve, mas o seu favor aqui, que nos faz lembrar a sua graça, é longânima. Deus, o salmista mesmo experimentou isso em sua vida, em sua alma. A ira do Senhor, ela passou tão momentaneamente comparada à graça revelada a Ele. Veja como o sofrimento e a provação não deixam de existir, são realidade para nós, mas comparados à graça maravilhosa de Deus, como nada. Veja, Davi está descrevendo com um canto de louvor e exaltação ao Senhor tudo aquilo que ele passou. Vocês já leram a história de Davi? Principalmente esse momento aí, desde o seu adultério com Batseba. Durou tempo. Ele sofreu bastante. Ele sentiu mesmo o peso dos seus pecados. Eu já citei o Salmo 32 para vocês. Ele sabia que a sua angústia de alma foi tamanha que, sentindo-se morto, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da salvação. Ele sabia disso. Mas quando a graça de Deus ela se revela, veja só, irmãos, que coisa maravilhosa, como isto é maravilhoso para nós. A ira de Deus, ela passa tão rápida, porque o seu favor, que dura a vida inteira, revela o seu maior amor e graça por nós.
De forma que quando nós olhamos para o sofrimento, nós não o minimizamos. Não, você está sofrendo por nada. Não. Sofremos, somos provados, experimentados. A Escritura diz que a provação é como se fôssemos forjados no fogo, na fornalha da aflição. Forjados pelo fogo, na fornalha da aflição. Mas olhando para a grandiosidade da graça de Deus, revelada por seu favor que dura a vida inteira, olhem só que como de maneira muito simples, Davi vai explicar o que acontece com aqueles que esperam em Deus. O final do versículo 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Você pode até chorar à noite. Você pode até sentir, como Davi sentiu, calado, o peso de seus pecados. Você pode chorar, você pode sofrer. Você pode até perceber que a noite aparentemente se revela traiçoeira para você. E você é tomado pelo choro, pela angústia da sua própria alma. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E sabe por quê, irmãos? Lamentações capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor revelam a grande fidelidade de Deus por nós. De forma que Davi claramente diz nesse canto de exaltação e gratidão ao Senhor: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Agora, olhem só como ele vai mostrar aquilo que nós experimentamos quando nós nos achamos autossuficientes. O que é bonito na Bíblia é que ela não esconde nada para aquele que a lê. Veja que o salmista Davi, neste salmo, ele revela tudo aquilo que ele passou, ele não esconde isso. Então, a Bíblia é o único livro onde o seu autor, ou os seus autores, porque foram inspirados pelo grande autor divino, não escondem a sua vida. Não é um conto, não é uma ficção. Por que eu estou dizendo isso? Vejam só o versículo de número 6, do versículo 6 e 7. Vamos ler juntos eles dois. Vamos lá. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Então, Davi vai lembrar que ele, por um momento, ele se sentiu tão vaidoso e orgulhoso, que então, em sua prosperidade, sendo o rei de Israel, Davi foi um rei que guerreou bastante, que lutou bastante. Ele não tombou em nenhuma batalha. Ele era temido pelos seus inimigos. Ele tinha cercando só aqueles que estavam mais próximos, 30 homens valentes, guerreiros mesmo. Davi, ele foi um homem que, usado por Deus, promoveu a expansão do reino. O reino cresceu, o reino se espalhou. Ele sabia que isso era promessa de Deus. Davi recebeu do Senhor a promessa de que a sua linhagem jamais seria destronada. Ele recebeu a promessa que da sua linhagem viria o Messias. Vejam só, quando a nossa visão das promessas de Deus, quando elas são vistas da maneira errada, elas podem nos tornar, ou nos fazer acreditar, seria a melhor expressão, que nós somos super-homens. Ele diz: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele estava seguro. Ele estava em Jerusalém. Ele estava na terra da promessa. Ele era um servo do Senhor, triunfante em batalhas, guerreiro vitorioso. Ele era um homem sábio. Ele não somente servia ao Senhor como um rei, mas também como um pastor para o seu povo. Ele tinha clara consciência de que só havia um Deus todo-poderoso. Mas quando tudo isso, irmãos, é tomado para a gente, e nós acreditamos que tudo isso é fruto
da nossa própria capacidade, sabedoria, desenvoltura, inteligência, nós caímos no mesmo erro de Davi. Como caímos? Ele disse: em minha prosperidade eu disse a mim mesmo, jamais serei abalado. Depois que ele experimenta, ele enfrenta tudo o que passou. Qual é a reflexão de um homem maduro, envelhecido, que produziu frutos, frutos que estão nos abençoando hoje aqui? Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Ou seja, foi tu, Senhor, que me fez ficar firme. Foi tu, Senhor, que me fizeste firme e como uma montanha inabalável. Não foi minha prosperidade. E aí ele conclui: apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Perdeu o reino, o trono, a casa, viveu novamente assim como anos antes o seu sogro o perseguiu, quando ele não era ainda nem rei. Ele voltou a experimentar de novo uma provação muito dura, e agora ela não foi injusta, mas merecida, porque Davi fez o que era mal perante o Senhor, porque deixou de confiar no Senhor e passou a confiar em sua própria prosperidade. Veja só, com o poder que ele tinha como rei, ele podia ter qualquer pessoa diante de si, na sua presença, diante dele. Quando a gente lê a história de que no período que era comum, em que os reis iam à frente de seus exércitos para as batalhas, e ele fica no palácio, é interessante a gente tentar aqui visualizar a geografia lá da Palestina e como Jerusalém ela está situada. É mais ou menos assim, ela vai subindo. O palácio de Davi estava aqui, e aqui mais abaixo as casas de seus soldados, oficiais, e mais abaixo então o restante do povo. É daqui do pátio que ele olha de cima para baixo e ele vê uma mulher tomando banho, provavelmente em seu telhado, porque os eirados na Palestina também eles eram usados para isso, porque a região é muito quente. É dali que ele vê e contempla uma mulher, pergunta quem ela é, ele sabe de quem ela não é dele, ele diz: chama ela para cá. E ele então deita com ela. Ele tem consciência de que ele usa de toda a sua prosperidade, de todo o seu poder, de tudo aquilo que ele era e representava, para possuir algo que não é seu. Porque ele dizia em sua prosperidade: ninguém vai me abalar. Aí então ela se acha grávida e o seu marido está na batalha. Ele vai tentar montar toda uma estrutura, primeiro tentando aproximá-lo da sua esposa, porque ele já estava um bom tempo sem vê-la. Mas ele é fiel ao voto, e quando os homens iam para a guerra, estou me referindo a Urias, eles não tocavam em suas esposas. Então Urias não faz isso. Ele o aproxima mais, dá um banquete, embebeda Urias para ver se Urias volta para casa e se deita com ela, para tentar acobertar a gravidez indesejada. Mas Urias dorme na porta do palácio, sendo fiel ao seu juramento. Não conseguindo resolver então a questão, ele manda uma carta pelo próprio Urias para entregar ao seu comandante. Coloca-o no pior fronte da batalha. Urias então tomba. Ele acha que em sua prosperidade não seria abalado. Ele agora pode trazer Batseba para sua casa e toma como esposa. Percebam, irmãos, que aparentemente tudo andava bem. E é assim que muitas vezes nós agimos tentando acobertar aquilo que deveria ser confessado e deixado para experimentarmos o perdão de Deus. Mas o que é que ocorre com Davi? Ele acha que nada iria acontecer com ele até Deus enviar um profeta. O profeta então vai até ele, conta-lhe uma parábola, vocês lembram da história. E quando ele então, em sua prosperidade, achando que jamais seria abalado, ele diz: esse homem deve ser morto. O profeta olha para ele e diz: este homem és tu, ó meu rei. Davi então cai em si e ele ouve o pronunciamento da palavra através do profeta, o pronunciamento divino. E vejam só um homem que envelhece e frutifica o que produz. Ele produz este salmo. E ele vai lembrar
que por favor divino ele permaneceu forte em sua montanha, em seu monte Sião, em Jerusalém. Mas quando o Senhor voltou as suas costas para ele, desaprovando por seu pecado, o que foi que aconteceu com o rei? Ele ficou logo conturbado. Agora, qual é a diferença daqueles que entendem e compreendem, que envelhecem, e quando envelhecem debaixo do temor do Senhor, eles necessitam sempre da graça de Deus, do favor de Deus, que o Senhor lhes perdoe, lhes console, lhes fortaleça. Nós vamos encontrar então os versículos 8 e 9, a resposta de Davi. Vamos ler juntos. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade. Versículo 10. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Ele lembra o que aconteceu e ele então vai dizer o que fez. Ele clama ao Senhor, ele implora ao Senhor. E qual o argumento que ele vai usar? A promessa de Deus. Que proveito obterás do meu sangue? Se eu for para a cova, que proveito obterás, Senhor? Se tens uma promessa para o teu povo e é da minha linhagem que o Senhor prometeu abençoar o teu povo, louvar-te-á porventura o pó? Declarará porventura o pó a tua verdade? Ele então clama ao Senhor e se baseia no pacto, na aliança de Deus com ele. Veja, porque Deus era fiel ou seria fiel à sua aliança, ele não iria quebrá-la como Davi quebrou. Irmãos, o que nos sustenta e o que nos dá a garantia, a certeza que nós temos da nossa caminhada com Cristo, da nossa caminhada até o fim com ele, é porque, embora sejamos infiéis, o nosso Deus sempre será fiel. Ele então ora e diz: ouve, escuta, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Por que ele fez isso? Porque ele lembrou que a ira do Senhor não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Concluindo, nós temos os versículos 11 e 12, e percebam que, concluindo o Salmo 30, ele vai nos lembrar de como começou, assim como vimos no Salmo 16. Vamos ler os versículos 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Deus converteu então o pranto, o choro de Davi em folguedos de alegria. Deus então tirou o pano de saco do seu servo, que era um símbolo de penitência, de arrependimento profundo e sincero, e com este pano de saco eles eram cingidos com cinzas, para lembrarem-se que eram pó, colocando a boca no pó. Diz o salmista que este pano de saco foi tirado pelo Senhor, e o Senhor o cingiu de alegria, para que o seu espírito louvasse ao Senhor, cantasse ao Senhor e não se calasse. A nossa presença, a nossa permanência na terra, marchando, caminhando, é para testemunhar da grande obra que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, e para que não nos calemos, mas louvemos sempre ao Senhor. Enquanto tivermos fôlego, diz a Escritura, todo ser que respira, louve ao Senhor. E eis a razão por que não existe, e eu já falei isso algumas vezes, no reino de Cristo, aposentados. Pode existir aposentados aqui, pode existir uma aposentadoria para você nesta terra, mas enquanto você estiver marchando, a sua promoção só será quando você partir para a eternidade. Enquanto isso, você deve dar frutos. De alguma maneira você deve ser útil ao reino. E nós iremos nos surpreender quando, no dia da volta de Cristo,
nós conhecermos aqueles que mesmo envelhecendo não deixaram de dar frutos, porque muitas vezes eles estão em seus quartos em oração, ou eles estão meditando na palavra e testemunhando aqueles que estão ao seu redor, enquanto os jovens estão correndo e estão se cansando. Os velhos estão experimentando então suas forças renovadas no Senhor, porque os seus espíritos ainda cantam e louvam ao Senhor e não se calam. O salmista então conclui dizendo que ações de graças, irmãos, não é apenas para o domingo, não. Ações de graças não é somente para aquele momento que nós temos, e que é especial, e que a igreja deve fazer sim, quando os irmãos dizem: pastor, eu gostaria de agradecer a Deus com minha família e a igreja, pelo livramento, pela bênção que o Senhor me concedeu. Isso é bom, mas não se esqueçam, ações de graças para Deus, o nosso Deus, é para sempre. É assim que o salmista finaliza: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Que Deus nos abençoe, nos sustente, nos faça sempre homens e mulheres de Cristo que exaltam o nome do Senhor, que reconhecem os livramentos, o principal deles, a liberdade verdadeira que encontramos em Cristo, a salvação da nossa alma. Que Deus nos conduza até o dia em que Ele permitir, sempre e sempre, rendendo graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, por tua palavra que nos instrui e nos prepara a cada dia para o encontro com Cristo. Nós temos experimentado da tua bondade, ó Senhor. Cristo tem satisfeito a nossa alma, Ele é o nosso Salvador maravilhoso. Todos nós, ó Senhor Deus, temos uma história de vida que nos leva a te exaltar juntamente com todos os santos, porque o Senhor nos livrou e não permitiu que os nossos inimigos se alegrassem contra nós, porque o Senhor nos libertou da nossa autoconfiança e da nossa vaidade, que nos fazia sempre acreditarmos que em nossa prosperidade jamais seríamos abalados. O Senhor nos ensinou que a sua ira não passa de um momento, mas que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade para conosco, porque o seu favor dura para sempre, dura a vida inteira, Senhor. Agradecemos pela bênção de mais uma vez reunidos em comunhão contigo, aprendermos juntos da tua palavra, a história de Abraão, o ensinamento dos salmos e de outras porções da palavra, o conhecimento que nos leva a crescer e a fortalecer a nossa fé, e a entendermos juntos que mesmo envelhecendo, nós ainda daremos frutos para o teu louvor e glória. Abençoa os teus servos, ó Senhor, despertando-os para o senso do dever, de que uma geração que se levanta precisa enxergar neles o testemunho notável daqueles que vivem por Cristo. E que eles devem preparar uma geração que se levanta para que a mesma palavra de fé e testemunho da verdade sejam anunciados ao mundo, porque esta é a nossa missão como igreja, enquanto caminhamos para o céu. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, livrando-os de seus temores, fazendo-os lembrar que mesmo nas horas mais difíceis, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá sempre pela manhã, porque esta é a promessa divina. Obrigado, Senhor,
Muito obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.